Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. Este espaço, este tempo que o Senhor tem reservado para nós, para termos maior comunhão com Ele. Espaço também para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Você daí, nós daqui, juntos buscando ao nosso Deus. Eu quero deixar aberto o nosso chat aqui no YouTube para que você encaminhe seu pedido de oração. Logo mais, depois da exposição da palavra, nós oraremos juntos e buscaremos o nosso Deus em oração. Quero orar com você e depois compartilhar o texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, a partir do verso 15. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e exaltamos a Ti, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que não apenas criou, mas tudo sustenta pelo poder da Sua própria voz, da ordem que dá. Louvamos e bendizemos a Ti. Louvamos ao Senhor porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas mais uma manhã. E agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine sobre a maldade, a corrupção que há no coração do homem e nos ajude a tratarmos o nosso pecado e buscarmos a solução do pecado tão somente no Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre a maldade dos homens e quero ler o texto de Neemias, capítulo 6, verso 15 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, e 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Nós temos aqui no texto de Neemias um momento que segue a reedificação dos muros. Os muros foram reconstruídos, um feito maravilhoso e extraordinário, relatado no verso 15 e no verso 16, falando que em 52 dias as obras estavam prontas. No entanto, embora um feito tão grandioso tivesse sido feito, finalizado, aquele povo não tinha paz para comemorar. Era um momento em que talvez o povo deveria estar em festa, um momento em que Neemias deveria estar comemorando, celebrando com o povo. O feito foi extraordinário, os muros foram reconstruídos em 52 dias. No entanto, algo marca este momento da narrativa. Um fato triste, a relação que o povo de Deus estava mantendo com aqueles que eram os inimigos do Senhor. Diz o texto, então, que um homem chamado Tobias, que já havia aparecido em outros momentos aqui da narrativa do livro de Neemias, mantinha contato com o povo. Tobias era um opositor do povo de Deus, um opositor de Neemias, um opositor da reconstrução dos muros. Tobias aparece tramando a morte de Neemias. Tobias aparece inventando mentiras, caluniando Neemias em capítulos anteriores. E agora, depois da reconstrução dos muros, em vez de festejar, de se alegrar, em vez de conseguir experimentar e desfrutar a conquista que eles tiveram, eles precisam lidar com a realidade de que Tobias ainda está ali influenciando, agindo de alguma maneira. E o que nós aprendemos com isso? Que a realidade do pecado, ela se faz presente mesmo no melhor de todos os cenários. Mesmo quando nós olhamos um momento bom da vida do povo de Deus, ainda assim este momento foi afetado pelo pecado. Eu me lembro, certa feita, que fui à praia aqui no litoral norte de São Paulo com a minha esposa, e nós estávamos ali à beira-mar, um dia lindo, um mar incrível, muito bonito, todo um cenário muito agradável. No entanto, os borrachudos estavam ali quase nos engolindo, incomodando muito eu e ela me perguntou: amor, por quê? Por que que num cenário tão lindo, tão perfeito, onde a gente está vendo tantas belezas de Deus, ainda existe esse tipo de coisa, esses bichos aqui perturbando a gente? E eu falei para ela, amor, esses problemas, esses bichos, esses insetos estão aqui para nos lembrar que, embora tudo isto seja muito bom, ainda não é o melhor que Deus tem reservado para nós. Embora tudo isso seja muito bom, há algo superior que o Senhor tem reservado para nós
mais adiante. Isso já nos ensina, então, que mesmo em momentos bons das nossas vidas, nós enfrentaremos as dificuldades da realidade de um mundo caído, como aqui nessa história do livro de Neemias. Embora o povo estivesse vivendo um momento bom, um tempo para festejar, eles ainda estavam numa realidade de mundo caído, onde eles precisavam conviver com o mundo mau, conviver com os homens maus, como era o caso de Tobias. Claro que para falar deste assunto, da maldade dos homens, nós poderíamos usar diversos textos da Escritura. Eu quero me ater a este porque ele trata de algo muito prático do nosso dia a dia. Através da narrativa, a gente consegue ver, talvez aqui, uma ilustração do que o assunto teológico sobre a doutrina da queda aborda em tantos outros textos. Falar sobre a queda, sobre a maldade dos homens, é falar de algo que é consequência do pecado original, do pecado de Adão. Quando nós vemos a ordem que o Senhor dá para Adão, lá em Gênesis, era simples: não coma do fruto, no dia que você comer, certamente você morrerá. A consequência do pecado de Adão foi fazer com que o pecado se estendesse a toda a raça humana. Adão era o cabeça federal, Adão era o nosso representante. Não apenas ele pecou, como colocou toda a humanidade em pecado por conta do seu erro e da sua desobediência. É isso que nós aprendemos quando lemos o texto de Romanos capítulo 5. Por conta do pecado de um, entrou o pecado sobre todos os homens, e do pecado a morte. Quando nós lemos o Salmo 51, verso 5, o salmista nos diz: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Logo, a partir desta afirmação, nós vemos que a maldade do homem está ligada à condição do pecado original. O homem é mau porque ele é pecador. O homem peca porque ele é pecador, porque ele já nasce contaminado pelo pecado, graças, infelizmente, ao erro de Adão. Essa é uma realidade minha, essa é uma realidade para os meus filhos, que são ainda bebês. Eles são pecadores e, por serem pecadores, pecarão, errarão, serão homens maus, até que sejam alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Esta realidade do pecado não afeta apenas o coração do homem, não faz apenas que nós tenhamos homens maus, mas afeta toda a criação, todo o cosmos, todo o nosso habitat. Todo ele foi corrompido pelo pecado. Por isso, mesmo num cenário bonito, lindo, maravilhoso, como o de uma praia, ainda assim há marcas, há manchas do pecado. Porque o pecado é algo muito sério, que ofende muito ao nosso Deus e que traz consequências trágicas. Não há nenhuma área em que o pecado não tenha afetado, não tenha estragado e manchado a beleza daquilo que Deus fez. Seja em nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos relacionamentos ou na criação que o Senhor nos deu. No entanto, a boa notícia é que, da mesma forma que o pecado atinge e afeta todas as áreas, também nós podemos ter a esperança na redenção. Também o Senhor provê redenção para o coração do homem, também provê redenção para os nossos relacionamentos, provê redenção também para até mesmo a criação. É o que nós lemos, por exemplo, lá no texto de Romanos capítulo 8. A criação aguarda com expectativa a sua redenção, e também nós aguardamos o dia em que seremos redimidos, o dia em que se manifestar o Senhor para redimir o seu povo. Claro que quando tudo isso acontecer, será um tempo de festa, e aí não mais teremos a marca ou a mancha do pecado, seja em nós, seja no nosso habitat. E o mais importante, toda esta redenção só é possível em Cristo Jesus. Feito esta consideração importante da teologia, falando sobre a maldade do homem, a corrupção, fruto do pecado, e claro, poderíamos ir muito mais a fundo, mas estamos apenas aqui como uma introdução do nosso assunto e da exposição do texto de Neemias. Eu quero mostrar então esse exemplo prático. Como o pecado afeta? Não é só a doutrina de afirmar que todos pecaram, não é só a doutrina da corrupção e da depravação total do homem, é ver na prática que de fato isso é assim. Era tempo de festejar, de comemorar, de celebrar, e o povo estava tendo que lidar com a situação do pecado. Mas que pecado é esse? Que situação é essa? O texto vai nos dizer, no verso 17, também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles. Tobias, um inimigo do povo de Deus. Tobias, um inimigo de Neemias. Cartas estavam sendo trocadas entre o povo de Deus e este inimigo. Algo estranho. No capítulo anterior, nós víamos justamente Tobias ameaçando de morte Neemias. E agora o povo estava a trocar cartas. Por que isso estava acontecendo? O verso 18 nos explica. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Aqui está o problema.
O povo de Deus havia recebido uma ordem muito clara do Senhor, lá na lei, no Antigo Testamento, dizendo para que o povo não se casasse, não se misturasse com os estrangeiros, para que o povo de Deus fosse distinto, para que o povo de Deus não se colocasse em julgo desigual, para que não houvesse qualquer tipo de comunhão entre luz e trevas. Não foi isso que o povo fez. Nós vemos aqui o texto que a ligação de Tobias, que era um ímpio, com o povo de Deus, se dava justamente porque um casamento foi feito. União foi estabelecida, alianças foram estabelecidas com estes que não eram parte do povo de Deus. Logo, os problemas viriam. Os problemas chegaram e aconteceram, mesmo no momento para festejar essa condição do casamento em julgo desigual, essa condição da maldade do homem, da corrupção do homem, que estava presente nos ímpios, também em alguma medida agora estavam presentes, fazendo parte do povo de Deus. Aqui eu quero deixar uma aplicação muito importante. Não case, não se ponha em casamento, em aliança com alguém que não professa a mesma fé que você. Isso é um princípio da Escritura já apontado lá por Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 7, no entanto, muito ignorado pelos cristãos nos nossos dias. Claro, não só nos nossos dias, como nós vemos aqui também no texto, já é uma prática antiga, mas veja como, infelizmente, também ainda nos nossos dias insistimos nesses erros. Vemos muitos crentes, pessoas que conhecem o Evangelho, que amam o Senhor Jesus, que entendem a graça de Deus e entendem a bênção da salvação, se colocando em condição de julgo desigual, se colocando em condição de estar ao lado de alguém que não professa a mesma fé. Isso traz ruína para a sua vida. Veja, o povo poderia estar comemorando e celebrando a reedificação dos muros, mas está tendo que lidar com uma situação de pecado porque fizeram escolhas que não agradavam a Deus. Quantas são as muitas bênçãos e muitas comemorações dignas de um casamento? Quando nós compramos o nosso primeiro imóvel, quando nascem os filhos, quando nós fazemos algumas conquistas, quando nós curtimos uma viagem e, infelizmente, muitas vezes, esses momentos agradáveis de uma vida a dois não podem ser plenamente festejados e celebrados, porque talvez você tenha escolhido colocar na sua vida alguém que não teme ao Senhor. Então, talvez aquele momento que deveria ser único, o nosso filho nasceu, vamos celebrar, vamos festejar, vamos levá-lo à igreja, vamos batizar, fazer aliança, é a bênção do Senhor para a nossa família. Essa festa é anulada, esta festa é ignorada, esta festa é adiada, porque talvez aquela pessoa que está do seu lado não professa a mesma fé que você. Quantos serão os muitos momentos em sua vida que você talvez estará num contexto em que sim, é tempo de festejar, e esta festa não será completa, porque a pessoa que está do seu lado não crê no Senhor Jesus. Esta foi uma situação onde homens maus perverteram um belíssimo momento, um momento de festa e de celebração do povo de Deus. Não deixe que isso aconteça em sua vida. Não deixe que os bons momentos que Deus colocar para você sejam afetados por conta de homens maus, de pessoas más que você escolheu para se associar. Nós falamos do casamento, mas há muitas outras associações que, infelizmente, fazemos com os homens maus e depois não conseguimos comemorar e celebrar as conquistas e as vitórias que Deus nos deu, justamente porque essas pessoas estão ao nosso lado, puxando para trás, atrapalhando, difamando o Senhor, entristecendo o nosso coração de servos do nosso Deus. Isso é consequência do erro, da escolha, do pecado. É o que o povo estava enfrentando aqui. Agora há um problema maior apontado no texto que o verso 19 vai nos dizer. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olha o que o povo estava tentando fazer. O povo estava amarrado em alguma medida a Tobias. Mesmo tendo a possibilidade de comemorar, quando eles estavam com Neemias, ficavam felizes. Reconstruímos os muros, é o povo de Deus, é a condição restaurada do povo do Senhor. Mas aí eles lembravam, chegando lá em casa, nós vamos ter o nosso almoço, nós vamos ter o nosso jantar e teremos que encontrar Tobias, um ímpio, um inimigo de Neemias. Veja que situação difícil. Qual foi a ideia do povo? Vamos tentar conciliar os dois. Vamos tentar puxar Tobias para perto de Neemias. Vamos falar bem de Tobias para Neemias. Vamos falar bem de Neemias para Tobias. Vamos trocar cartas. Vamos levar os elogios, as boas informações de um para o outro, daqui para ali. Tentar apaziguar, tentar chegar no meio termo. Tentar levar uma vida em que talvez os dois convivam bem. O ímpio com o justo, o servo de Deus com o inimigo do povo de Deus. Esta foi a tentativa do povo. A ideia de ir e levar cartas e fazer isso e aquilo outro era uma ideia
errada de querer conciliar luz com trevas. E o que a gente aprende com isso? Na realidade de um mundo caído, na realidade de um mundo com homens maus, não podemos tentar fazer esse tipo de conexão, esse tipo de ligação entre aquilo que é da parte de Deus e aquilo que é de oposição ao Senhor. Esse tipo de aproximação sempre acontecerá ou sempre resultará em algo mal, em algo triste que entristece ao nosso Deus. Quantas igrejas estão fazendo isso? Vamos pegar essa festa aqui do mundo, vamos pegar esse jeito do mundo fazer as coisas e talvez colocar uma roupagem gospel, talvez aproximar os dois lados, porque talvez se nós fizermos isto, aquelas pessoas que são deste grupo, que gostam destas coisas, virão para o nosso lado. Talvez a gente consiga equilibrar as coisas, talvez a gente consiga de algum jeito, de alguma forma, colocar tudo no mesmo lugar, colocar tudo dentro do culto. Quantas vezes esse tipo de associação, esse tipo de tentativa de aproximar trevas com luz, de criar um meio termo, de fazer com que uma coisa pareça não ser tanto o que ela é, quantas vezes isso tem prejudicado muitas igrejas e muitas pessoas? Quantas vezes a gente tem tentado manter amizade, proximidade com as pessoas do mundo, com as coisas do mundo, negociando os nossos princípios, recuando um pouquinho e falando, ok, vamos ceder, vamos deixar. Talvez eu não precise entrar neste assunto, talvez eu não precise expressar a minha fé sobre esta questão. Assim é melhor, assim eu mantenho os meus amigos, assim eu consigo estar de bem com todo mundo. Quantas vezes esse tipo de atitude, essa tentativa de conciliar duas coisas que são inassociáveis, estão causando o mal para você, para a sua família e para as nossas igrejas? Um exemplo simples é nós olharmos, por exemplo, as festas dos cristãos. Algo que é um tempo oportuno para a celebração de um aniversário, talvez. O Senhor nos concedeu mais um ano de vida, renovou sobre nós mais uma vez a sua misericórdia. Vamos festejar, é justo, é lícito. Só que aí nesse aniversário, a gente sabe, temos parentes não crentes, temos amigos não crentes. Talvez a gente coloque uma cervejinha ali. É um jeito, pastor, sabe como é? Eu e a minha esposa, a nossa família, nós somos cristãos, mas a gente tem muitas pessoas que não são. Então a gente traz, a gente deixa, a gente cede. É um jeito de manter as coisas. É um jeito talvez de parecer ser um crente menos fanático, bitolado. Uma coisa em que a gente consiga acomodar melhor aqueles que não servem a Deus. Veja que talvez seja este o motivo das pessoas não pararem para te ouvir e levar a sério a sua fé. Não pararem para ouvir o seu testemunho, porque na hora que você precisa marcar presença e fazer a diferença, você está sendo o igual. Talvez seja este o motivo que torna as igrejas dos nossos dias, que tornam as igrejas dos nossos dias tão irrelevantes, porque no momento e na hora que elas precisam marcar a diferença, elas estão fazendo arraial gospel. No momento em que elas precisam fazer a diferença e ser luz no mundo, elas estão fazendo o carnaval de Jesus, porque no momento em que elas precisam ser e fazer diferença, elas estão sentando para dialogar com grupos feministas, com grupos progressistas, com causa LGBTQIA+. Justamente essa tentativa de associar as coisas que não são de Deus com as coisas que são do Senhor é que tem trazido a ruína para muitas pessoas, para muitas igrejas. Nós vivemos em um mundo mau com homens maus. Não tente associar uma coisa com a outra. A Escritura nos diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Nesta tentativa de conciliar, de agregar, de ajuntar as coisas que são do mundo com as coisas que são de Deus, saiba de uma coisa: há chances muito grandes de nós, os filhos da luz, nos perdermos por conta dos filhos das trevas. Eles são mais astutos. O diabo é muito mais sujo. Pode ter certeza que ele vai se valer das brechas que nós vamos abrir, justamente para promover a ruína entre nós. Não façamos como nesses dias de Neemias, que depois de se associar com um homem mau, que depois de já desrespeitar a lei de Deus, ainda tentar acomodar, fazer alguma estratégia ou forma de conciliar trevas com luz. Não façamos isso. Nós vivemos na realidade de um mundo mau, com pessoas más. Isto mostra para nós que, infelizmente, até mesmo nos melhores momentos, nós teremos que lidar com a realidade do pecado, seja na criação, seja nas pessoas que estão ao nosso lado. Mas, como eu disse, há uma esperança. O Senhor nosso Deus,
enviou seu Filho Jesus Cristo para mudar este panorama, para mudar a realidade, para restaurar além de muros, restaurar o coração caído, trazer vida para este que está morto em seus delitos e pecados, trazer vida para esta criação que foi manchada, marcada, corrompida pelo pecado. A criação aguarda com grande expectativa o dia da sua redenção. O dia em que não haverão mais borrachudos a nos incomodar diante de um lindo e belo cenário da criação restaurada. Haverá este dia, haverá este momento, e isso só é possível porque o Senhor nos amou ao ponto de enviar seu Filho. Nós vivemos numa realidade de mundo mau. Qual vai ser sua posição? Qual vai ser sua postura? A postura de acomodação com o pecado? A postura de olhar e falar, pastor, você sabe, a carne é fraca, o mundo é difícil, a coisa é assim mesmo, todo mundo erra. Será essa a nossa postura diante daquilo que Cristo fez por nós? Não deve ser. Nossa postura deve ser sempre combativa contra o pecado. Sempre precisamos insistir e lutar para viver uma vida santa. O cristão não é aquele que não peca. O cristão é aquele que, ao pecar, reconhece o seu erro, tem o coração quebrantado pelo Santo Espírito, confessa e se empenha para deixar e abandonar. O cristão é aquele que terá o pecado como um acidente em sua vida. O cristão não pode ser tido ou visto como um homem estes homens maus. Não pode estar com o coração cheio desta maldade. O que habita em nós é o Espírito do Senhor. E como está a sua vida? Você está se vendo como um filho de Deus ou como um filho do diabo? Se vendo como um homem bom, baseado na bondade e justiça de Cristo, ou se vendo como um dos homens maus dos nossos dias? O convite do Senhor é: se arrependa, abandone o seu erro, abandone o seu pecado, abandone suas práticas, volte-se ao Senhor e seja um homem bom na bondade de Cristo, ligado e unido ao Senhor Jesus Cristo. Como é que estão as suas associações, as suas convivências, as pessoas com quem você tem vivido? Será que você é um desses que está tentando aproximar, colar aquilo que é ruim em algo que é bom, tentando acomodar as coisas? Não faça mais isso. Não faça mais isso. O Senhor nos chama para viver uma vida distinta. Isso significa comportamentos distintos, lugares distintos, talvez amizades distintas, talvez relacionamentos distintos. Talvez sim, você vai ter que abandonar alguns amigos, deixar no caminho alguns relacionamentos que não estão edificando, que não estão construindo, que não estão sendo bênção em sua vida. Se isso for necessário, faça, glorifique a Deus. Importe-se muito mais em obedecer ao Senhor do que talvez manter a boa amizade, a boa vizinhança, a boa política com aqueles que estão trabalhando em oposição ao Senhor. O erro aqui nos dias de Neemias foram as pessoas tentarem fazer isso. Vamos tentar juntar Tobias com Neemias e ver o que dá. Deu em algo muito ruim. O resultado foi, não tinham sequer clima para conseguir comemorar uma grande bênção que o Senhor estava dando para eles. Talvez muitas bênçãos do Senhor não estejam sendo vividas, degustadas, experimentadas, saboreadas, justamente porque você está tentando associar trevas com luz. Mude o seu comportamento para que você aproveite com plenitude as muitas bênçãos que o Senhor tem te dado. Que Deus te abençoe grandemente. Que você se veja entre os homens bons, que você esteja associado, reunido com o povo de Deus, adorando e bendizendo ao Senhor. Que o Senhor te ajude a perseverar nesta vida de adoração e serviço a Ele. Vamos orar? Se você tem algum pedido, encaminhe para nós aqui no nosso chat, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Já estou atualizando aqui o nosso chat para ver aqui quais são os pedidos de oração. Ok, bastante pessoas conectadas, a gente se alegra muito em poder ter vocês aqui no nosso programa. A Delva está aqui, bom dia, peço oração por minha família, vamos orar pela família Souza e Ribeiro, por conversão, por saúde, vamos orar sim, Delva, que Deus abençoe vocês, outras pessoas conectadas aqui. A Rose pedindo oração pelos filhos que estão afastados da igreja. Rose, vamos orar para que o Senhor os traga novamente, em nome de Jesus. A Alessandra pedindo oração pela vida dela, pelo casamento e pelas filhas. Que o Senhor abençoe toda a sua família aí, Alessandra, em nome de Jesus. Oração também a Ivonete pedindo pela conversão do seu esposo. Vamos orar, pedir para que o Senhor converta o seu esposo aí, em nome de Jesus. Mais algum outro pedido? Não? Oremos então, pedindo a bênção do Senhor por essas questões e tantas outras. Um tempo importante também para nós orarmos pela nossa nação.
Se aproximam aí dias cada vez mais assustadores, estranhos, que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento e abençoe o nosso país, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos a Ti pelos Teus muitos cuidados conosco. Bendizemos ao Senhor porque mesmo em um mundo mau, o Senhor tem renovado sobre nós as Tuas misericórdias, tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos dado muitos livramentos. Como é bom saber que o Senhor está conosco, que coisas piores não acontecem conosco em detrimento do mundo mau que nos cerca. Obrigado, Senhor, obrigado por isso. Ajude-nos a viver de forma santa, de forma a glorificar a Ti, mesmo numa realidade que tudo chama e nos atrai para fazer o mal e desagradar ao Senhor. Senhor, nós pedimos pelas famílias e pelas famílias dos irmãos e irmãs que pediram a oração aqui neste momento. Pedimos ao Senhor para que o Senhor abençoe a vida da Delva, cuida dela, Senhor, cuida da sua família, abençoe, ó Deus, a família Souza, a família Ribeiro, dando saúde, não só a saúde física, mas também a saúde espiritual, alcançando, convertendo os corações, em nome de Cristo Jesus. Senhor, eu peço também pela vida dos filhos da Rose, que estão afastados dos teus caminhos. Senhor, se eles ainda não conhecem, não ouviram, que o Senhor levante pessoas que possam testemunhar do Evangelho a eles. Se eles já ouviram, mas estão rebeldes, distantes, com o coração endurecido, que o teu Santo Espírito venha quebrantá-los, convencê-los do mundo mau, dos homens maus, e convencê-los da justiça do Senhor. Que eles experimentem da salvação que vem do alto, em nome de Jesus. Senhor, eu peço também por toda a família da Alessandra. Abençoe, ó Deus, a tua filha, abençoe tua serva, guarde, ó Deus, seus familiares, abençoe em especial o seu casamento, em nome de Jesus. Cuida, ó Deus, do seu genro, das suas filhas, dos seus netos, em nome de Jesus, abençoe-os e os guarde, para a glória do Senhor. Peço também, ó Deus, pela vida do esposo, da Ivonete, seja, ó Deus, com ele, alcance esse coração, converta, ó Deus, e dê condições a Ivonete de testemunhar de Cristo Jesus para o seu marido, para que em nome do Senhor, por meio da vida dela, ele seja alcançado. Senhor, nós pedimos também pela vida, ó Deus, da igreja do Senhor, do povo do Senhor, pela vida, ó Pai, dos filhos e do esposo também, da Márcia. Alcance esses corações em nome de Jesus. Salva, ó Deus, essas famílias, essas vidas, para a glória tua. Peço também, ó Deus, pela igreja do Senhor, que o Senhor nos dê forças até o dia da tua volta, que o Senhor nos faça mais santos, mais parecidos contigo. Aviva, ó Deus, a tua obra e a tua igreja em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos pela vida do Walter também, que nos acompanha, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecê-lo cada vez mais, ajudá-lo, e nesse momento em que ele experimenta coisas boas do Senhor, que ele tenha essa plenitude da alegria em ti. Pedimos pela nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos governantes, tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos os dias difíceis que vivemos, sejam nas questões de saúde, sejam também, ó Deus, nas questões ligadas à economia, à política. Dá-nos da tua graça para vivermos dias melhores. Sei, ó Deus, com aqueles que estão enfermos, curando, ajudando-os, usando os médicos para que eles sejam salvos. Sei também, ó Deus, com aqueles que estão desempregados, aqueles que estão vivendo, ó Deus, momentos difíceis na sua vida financeira, diante de toda essa pandemia. Ajude, sustente, ó Deus, dê estratégias para passar por esse momento, por essa situação. Sei, ó Deus, com todas aquelas famílias que estão divididas, quebradas, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha, ó Deus, fazer-se presente, salvando, convertendo, transformando, trazendo paz aonde há conflitos, em nome do Senhor Jesus. Guarda a tua igreja, guarda a nossa igreja presbiteriana de Pinheiros, nossos campos missionários, nos abençoe neste dia, que sejamos, ó Deus, guardados, protegidos, abençoados por ti. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero agradecer muito a você que nos acompanhou, desejar a você um ótimo dia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.